Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre a estatística descritiva. Então nós vamos ensinar vocês como calcular algumas estatísticas descritivas no RStudio, tá? Então primeiramente vamos criar aqui um objeto, né, que vamos chamar de x, põe um sinal de menor, tracinho, vamos criar um valor com distribuição normal. Então vamos pôr rnorm, que nós já vimos, né? E eu vou pôr 100 valores aqui, ó. Então Ctrl Enter. Então criei um objeto X que tem distribuição normal, são 100 valores com distribuição normal. Eu vou pedir então a média desse valor. Então a média é min, tá? Então a média do X, Ctrl Enter, deu 0,32. A gente tinha falado lá, né, que os dados têm distribuição normal, ele tem uma média zero e variância 1. Aqui não é totalmente zero, né? Está próximo de zero, mas igual a gente falou, que à medida que aumenta o tamanho da amostra, esse valor aqui tende a atingir o parâmetro da população, né? Então se eu fizesse com 10 mil, 100 mil, isso aqui vai estar próximo de zero, tá? Outra medida que a gente usa é o desvio padrão, que é o SD de X. Vai dar o Ctrl Enter, então concluo o desvio padrão também. Média zero, variância 1, né? Então o desvio padrão teria que seria a 1, né? Mas aqui também está próximo de 1, tá? A mediana de x, né? A mediana desse vetor, Ctrl Enter, então deu 0,41. Então a mediana, o que significa? Que 50% dos valores desses 100 valores aqui estão abaixo de menos 0,41 e 50% estão acima, tá? E vamos calcular também a variância de x, Ctrl Enter, do 0,90, né? E agora vamos tirar a raiz dela para a gente ver que o desvio padrão é a raiz da variância. Então vamos ver aqui, ó, seria SQRT, né? Raiz quadrada da variância de x. Tá? Vou dar o Ctrl Enter. Ó, então 0,9526, que é a mesma coisa que 0,9526, que é o desvio padrão, né? Então o raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Tá? Então são algumas medidas descritiva que quando a gente sempre vai trabalhar com conjunto de dados, a gente calcula a média, desvio padrão, né? Às vezes, se os dados não têm distribuição normal, a gente apresenta a mediana, né? Variância. Outra medida que a gente vai ver são os chamados de quantis. Então é quantile, tá? O quantile, vamos pedir o quantile do x. Então vou dar o Ctrl Enter. Então são os quantis aqui, ó. Então esse aqui é o primeiro quartil, a mediana, né? Tá vendo aqui, ó, 50% estão abaixo desse valor, então menos 0,41 é o mesmo que saiu aqui, ó, da mediana. Deixa eu minimizar aqui, tá? Então menos 0,41 e a mediana também, ó, tá? Esse aqui é o terceiro quartil, que corresponde a 75%, que seria o percentil 75, tá? Eu posso também querer algum quantil específico, então vamos colocar aqui, ó, quantile do x, né? Só que agora eu quero uma sequência aqui, ó. 0,1, então eu quero o quantil 10. Lembra que o ponto é diferente da vírgula, tá? Então aqui nos Estados Unidos, o sistema americano, né, é ponto, tá? Então 0,1 e 0,9. Então o quantil 10 e o quantil 90, né? Então vou dar o Ctrl Enter. Então saiu aqui, ó. Então 10% dos valores estão abaixo de menos 1,49 e 90% dos valores estão abaixo de 0,93, tá? Então eu posso escolher qual quantil eu quero trabalhar. Agora deixa eu limpar aqui, vamos agora trabalhar com aquele nosso arquivo de dados, né? Que é o arquivo área, do livro do professor Magalhães, da USP. Vamos abrir aqui, ó. Abrir o arquivo, então vocês procuram no computador de vocês onde que está esse arquivo área, né? Pede para abrir e vamos dar um import, né? Lembra que para abrir um arquivo do Excel tem que estar instalado aquele pacote, né? O read XLS aqui, né? Vou voltar aqui embaixo, ó. Esse aqui é o read XLS, que é o ler arquivos do Excel, tá? Então vamos voltar aqui. Então vamos trabalhar com esse arquivo aqui. A primeira coisa que vamos fazer é fazer aquele attach, né? Para ele não ter que ficar digitando o nome das variáveis. Então attach o nome do arquivo, que é a área. Vou dar o Ctrl Enter. Então fizemos o attach do arquivo área, tá? Agora eu vou pedir aqui, ó, a média, min. Eu quero calcular a média da sala. Então da variável sala. Lembra que sala lá, ela tá com letra maiúscula, tá? Então tem que colocar igualzinho, tá aqui. O nome da variável tem que ser igual, tá no arquivo. Então
média da sala, vou dar um Ctrl Enter. Então a média da sala, então a sala dos blocos, elas têm uma média de 25,61 metros quadrados, tá? Vamos calcular a mediana da sala, Ctrl Enter. Então a mediana da sala deu 25,3. Então o que significa? Que 50% das salas daquele prédio, elas têm área abaixo de 25,3 metros quadrados e 50% tem área acima disso, tá? Então, ao invés de eu ficar perguntando calculando separadamente cada medida aqui, eu posso fazer um resumo, uma função que me traga várias variáveis ao mesmo tempo. E essa função é o summary. Ó, já aparece aqui, ó, é o summary, né, do arquivo. Vamos pedir o summary da sala, tá? Então, vou digitar o Ctrl Enter. Bom, então ele já me deu várias variáveis, ó. Então eu fiz o summary da sala. Então ele me deu o menor valor, então a menor sala lá tem 20,9, a maior sala tem 30,9, esse aqui seria a mediana, ó, que é 25,3, né? Ó, a média, né? O terceiro quartil e o primeiro quartil, tá? Eu posso pedir também o summary do arquivo todo, então vamos colocar aqui, ó, summary da área, que é o arquivo área. Então vou dar o Ctrl Enter. Ó, então ele fez o resumo de todas as variáveis, né? Ó, então do bloco, ó lá, do andar, né? Sala, cozinha, então fez o mínimo, o máximo, né? Só que o que a gente observa aqui, ó, por exemplo, esse arquivo bloco seria A ou B. Então ele, desse jeito aqui, ó, ele não está considerando isso aqui como uma variável qualitativa, né? O andar também, né? Tem de 1 a 5, ele não tá o número que o apartamento ocupa no andar, tá? Então são variáveis qualitativas. Então nós vamos tentar melhorar isso aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer o detache desse arquivo área aqui. Eu tinha feito esse attach, né? Eu vou fazer o detache da área. Ctrl Enter aqui, ó. Então eu tirei essa função. Agora eu vou trabalhar, eu vou modificar isso aqui, falar para ele o que significa cada variável para ficar mais fácil depois de sair aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó, área, esse cifrão aqui, ó, vou colocar o bloco, né? Eu quero saber a área agora do bloco. Então esse bloco eu vou dizer para ele que isso é um fator, né? Factor, esse é um fator. Repetir isso aqui, ó, área cifrão bloco, lembra que o bloco tem que ser letra maiúscula, né? E eu vou dar os rótulos do bloco que a gente chama de labels. Então, labels, são os labels, né? Vai ser igual, vou colocar aqui o Czinho, lembra que qualitativo tem que estar entre aspas, seria o A é maiúsculo, né? Lá no arquivo está o A, então seria o bloco A, vírgula, entre aspas, o bloco B, tá? E vou dar o Ctrl Enter aqui, ó. Bom, então eu fiz essa função aqui. Para não ficar aqui, ter que ir digitando tudo, eu vou copiar aqui só para adiantar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então eu fiz para o bloco. Agora outra variável qualitativa nossa é o final. Tá? Se a gente olhar os dados aqui, ó, então, por exemplo, bloco seria A, B, o andar também teria que fazer isso. Vamos fazer não fazer de tudo, não. Final, né? Rachadura 0,1, filtração 0,1. Não são variáveis quantitativas como essas, tá? Elas são, a gente pode tratar isso aqui como qualitativo. Então, tem que tratar esses dados aqui, tá? Então, o final fator área, onde tem logo aqui, eu vou colocar final, né? E os rótulos desse final, o que são aqui, ó? Aqui eu vou colocar aqui, ó, vai ser o 1, 2, né? O final aqui, ó, os valores são 1, 2, 3 e 4. Então vamos colocar aqui, ó, 1, 2, vírgula, aspas, 3, vírgula, aspas, 4. Vou dar o Ctrl Enter. Vamos fazer mais um aqui, ó.
Ctrl V, colei aqui o primeiro, né? Então, ao invés de bloco aqui, vamos colocar aqui aquele último lá que é rachadura. Né? Então, veja aqui também que a variável rachadura é 0 ou 1. Então, vamos aqui, fator, aqui rachadura. E aqui no final, ó, aqui vai ser 0 ou 1. Tá? Ctrl Enter. E só vou fazer só mais um aqui, que seria o infiltração. A variável infiltração, ela está como infiltr, né? Infiltre. Então, vamos colocar aqui, onde é bloco. Vou colocar infiltre. E onde é bloco também, eu vou colocar infiltre o I maiúsculo, né? Infiltre. E aí ele vai ser também 0, 1, né? Um pouquinho. Vou chamar aqui de 1, 0, vamos colocar 1. Aqui é 0. Então, Ctrl Enter aqui, tá? E agora eu vou atachar de novo esse arquivo. Então, atache, arquivo área. Então, Ctrl Enter. E agora eu vou pedir para rodar aquele summary da área. Então, summary da área. E vou dar o Ctrl Enter. Então, vejo agora aqui, ó. Tá vendo a diferença? Então, no bloco, ó, então saiu, tem 76 do bloco A e 76 do bloco B. São 76 apartamentos. Então, ele não calcula essas medidas aqui, não, porque ele sabe que isso aqui é uma variável qualitativa, tá? Então, lembra aqui do bloco, ele ficou calculando aqui, ó, ele não mostrou direito quais eram os tipos de bloco que tinha, né? Para o final, ele calculou a média do final. Então, isso aqui, essa variável final, não tem jeito de colocar a média. Isso aqui é um valor, como é que fala? É um código, né? 1, 2, 3, 4. Se é o primeiro apartamento, segundo, terceiro ou quarto. Então, eu não posso calcular a média, mediana dessa variável, né? Então, agora ele ficou diferente, né? Então, veja que o final, então, ele tem 38 de cada tipo, né? O bloco também, né? A rachadura tem 85 que não tem rachadura. E aqui também 67 não tem. O infiltro deu errado. Mas o que deu errado? Agora eu estou olhando aqui, ó. O que eu fiz? Eu pus infiltro aqui, ó. Então eu pus errado, tá vendo? Então eu coloquei errado, por isso que ele deu erro, tá? Então tem que tomar muito cuidado com R pra gente digitar direitinho, senão ele não vai fazer corretamente do jeito que a gente está pretendendo, tá? Se tiver uma letrinha errada, ele por isso que deu errado esse infiltro aqui. Mas tudo bem, vamos para frente aqui então, tá? Agora outra função que nós vamos usar é uma função chamada taple, né? Então vamos colocar aqui, ó, taple. É como se eu estivesse agrupando. Então o que eu quero? Eu vou colocar aqui, ó, sala, bloco, eu quero a média, tá? Então, o que eu estou fazendo com essa variável taple aqui, ó? Eu estou calculando a média da sala por bloco. Então, essa função taple faz isso. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, Ctrl Enter. Bom, então, o que ele fez? Ele fez a média do bloco A e a média do bloco B da sala. Então, se a gente olhar aqui, ó, a sala do bloco A deu 28,09, ele é maior do que a sala do bloco B, tá? Então, o bloco A, provavelmente os apartamentos são maiores que do bloco B, tá? Agora eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, taple, um pouquinho, ó, sala, bloco, só que agora eu vou pedir, em vez da média, eu vou pedir o summary, várias medidas aqui, ó, tá? E Ctrl Enter. Então ele fez, ó, então para o bloco A e para o bloco B, ó. Então a mediana do bloco A é 27, a mediana do B é 23, tá vendo? Então a mediana do B é menor, ó. O máximo, a maior sala do B é 25, a maior sala do A é 30, né? A menor sala do A é 25,6 e a menor sala do B é 20,9, tá? Então, pessoal, por hoje era isso. Então até a próxima aula.